Fala, rapaziada. Vamos fazer aqui um react do professor Felício no Pânico, falando sobre aquecimento global, que agora é mudanças climáticas. Não sei por que estou mudando o termo, mas enfim, já fiz vários vídeos falando sobre isso. Vamos lá. Não sei se vou ficar aqui o tempo inteiro, mas acho que vou ter que sair, alguma coisa assim. Mas vamos lá. Vou tentar acompanhar. Eu já vi essa entrevista umas 4 vezes, mas vamos lá. Presença ilustre, muito pedida pelos nossos ouvintes, os nossos queridos ouvintes que mandam nesse programa. Sim. Afinal de contas, temos uma grande audiência em todo o Brasil e você pediu desde aquela entrevista com o Glazer. Aqui está ele, senhoras e senhores, depois de muito trabalho de Paulinha Kraus, temos aqui ele que é pesquisador, climatologista da Universidade de São Paulo, reconhecido como negacionista do aquecimento global, Ricardo Felício. Aê! Muito bem, senhor Ricardo, como é que tá? Tranquilo? Tá tranquilo também. Tá tranquilo e calmo? Troca o microfone com ele, minha querida. Isso, aí é melhor, porque se fala baixo, aí eu dou um gásinho aqui. Tá bom. Primeiro, a gente gostaria de dizer que é o seguinte, esse é um assunto científico, é um assunto muito complicado, então você vai ouvir muita bobagem, porque afinal de contas nós, mortais, não sabemos nem qual é a capital do Senegal e queremos discutir. O cara normal não sabe qual. Você fala, então beleza, vamos começar a discutir. Qual é a capital do Senegal? O cara fala, não sei. Nossa, então quer dizer, o cara não sabe direito, mas hoje em dia você sabe que todo mundo gosta muito de dar opinião. E evidentemente você vai ouvir muita besteira nesse programa, mas eu peço perdão em nome da comunidade científica. Tudo bem? Tranquilo? Até da outra. Beleza. Então, vamos começar com essa história do aquecimento global. Quando começou isso? O aquecimento global é algo que a gente ouve falar nos últimos 20 anos, mais ou menos, 25 anos. A data precisa vem de 1988, quando se cara funda o IPCC, o painel intergovernamental para a mudança do clima. Mas precede a ele o IOTP, que é o painel da tendência do ozônio, que é 1987. Então você vai vendo que está se criando uma estrutura de poder, né? Está tentando normatizar todas as atividades humanas no planeta. Então começa por aí. Então por isso que ele é intergovernos e usa aí um aparato da ciência para justificar as ações políticas que eles querem tomar. Então isso é política, você acredita? Isso é geopolítica, 100% geopolítica. Só que você precisa, né, por causa do cientificismo da nossa sociedade hoje, de uma legitimação. E aí vem o papel da ciência para legitimar essas ações políticas. E até hoje não se é muito provado nada sobre nada, ou é? Porque não, o argumento deles, nós vamos direto à raiz, porque se você está falando da ciência, então é bom trazer essa informação para as pessoas. O pensamento humano é muito vasto, certo? A gente pode pensar o que a gente quiser. Um pedacinho pequenininho do pensamento humano é o pensamento científico. Então nota que ele não é a maioria, ele é ridiculamente pequeno. Uhum. E ali ele tem uma condição, um grupo de normas para você passar por aquele funil, certo? Então você tem as normas da metodologia científica, da onde você quer entender algum fenômeno da natureza e explicar. Simplesmente serve para isso a ciência. Ponto final, não tem mais o que fazer. Pode fazer uma outra coisa que você quiser, mas tem que passar por aquele corredor estreito ali. Então se você está querendo passar por esse corredor, você tem que fazer os 4 passos. Primeiro, a observação. Segundo, a descrição, tem que descrever muito. E o terceiro passo, que é o mais importante de todos, que é elaborar a hipótese e corroborar a teoria. Então, o terceiro passo, que é o maiorzão, para você sair do hipótese para a teoria, você chama as evidências, você tem que encontrar as evidências. Se você não fez isso, né, tem um quarto passo, que ainda é resquício da antiga filosofia, que fala reorientação do pensamento científico. Você errou, volte para a etapa número 1. É simples assim. Sim, para você quebrar um paradigma, né? Você vê, por exemplo, vamos imaginar aqui, vamos pensar no teu pensamento. A gente começa a ver certos fenômenos de chuva, de queimada na Califórnia, e não sei o quê. E aí você ouve na televisão falar, olha, isso é o aquecimento global. Você passa a acreditar naquilo, porque existe um paradigma que o mundo é mundo
que já tivemos a Era do Gelo, que tivemos um monte de história aí Dinossauros. há muitos anos, que a gente sabe, e de repente isso precisa ser, essa mudança de paralela precisa ser comprovada pela ciência para a gente ter uma conclusão científica. Porque no terceiro passo eles relacionam um gás da atmosfera responsável por tudo isso. É aqui que está o pulo do gato. O gás que você diz é o que? CO2. O CO2. CO2 causa aquecimento global. Essa é a hipótese. Sim. Então você vai tentar provar isto aqui. E quando você vê na história do planeta, não acontece. Ou seja, e quando você lê os relatórios do IPCC, que é o órgão que a gente acabou de falar, ele mesmo fala, olha, as temperaturas variam antes do CO2. Logo, eu não consigo corroborar a hipótese. É o IPCC que fala, vai fazer o Ricardo feliz. Agora a ONU ela fez Entendi. Um estudo com 145 especialistas em 50 países. E eles falam que a saúde do nosso planeta ela nunca teve tão mal. Você ainda continua falando que não existe? Bom, primeiro que o planeta não tem saúde, né? Não, mas tem saúde. Não, ele não tem saúde. O planeta é matéria. Bate forte. A gente não pode fazer esse tipo de afirmação, primeiro que a gente está conhecendo o planeta mesmo seriamente nos últimos 30 anos. Vamos parar aqui. Você que estuda, você que é jovem, estuda, para de ser trouxa. Vá pro Google. Pegue o seu computador, faça o seu pai e sua mãe comprar um computador muito, muito bom, acima de R$8.000, e estude o dia inteiro, não vá para a escola. Para quê? Fazer professor acordar cedo, tomar banho, ir para a escola, te dar aula. Não faça isso, não acabe. Você fazendo isso, você vai levar o professor para a escola, e ele vai usar um carro a combustão, vai foder o planeta inteiro. Não faça isso. Faça igual certas pessoas. Fique em casa, abra o Google, e tudo que a ONU falar, você segue. É isso. Dica do tio Renan aqui, tá bom? Vamos continuar. Ou seja, a era dos satélites. Então, não é que aumentou o número de fenômenos, é que nós estamos aprendendo a monitorá-los melhor. E a era dos satélites nasce principalmente no período em que o planeta dá aquela esquentadinha que sai dos anos 70 mais frios até o final do século 20 mais quentes. E termina em 1998 com o El Niño do século, chamado El Niño do século. A partir dali, teve um declínio de temperatura, estabilidade, e tivemos uma nova elevação de temperatura agora em 2017, 18 e 19, do El Niño gigantesco que tivemos de novo. E coincidentemente, por isso que é bacana na ciência da climatologia, você começa a relacionar outros fenômenos mais interessantes, você está percebendo com um histórico de mais ou menos 19 a 20 anos de grandes El Niños. Aí você vê o ciclo nodal da Lua, que é de cerca de 19,5 anos, acontecendo, e o ciclo nodal distribui mais água dos oceanos tropicais para a parte polar. Só que isso não é nenhuma novidade, porque a guerra polar que aconteceria no Ártico entre Estados Unidos e União Soviética, eles já estudam isso desde os anos 50 com muita profundidade. Certo? Tem que lembrar, União Soviética e Estados Unidos é ali. Estão do lado. Então eles precisavam saber tudo sobre gelo. Eles sabiam exatamente quais eram os períodos que o Ártico praticamente desaparecia, quando voltava, etc. e tal. Tanto é que em 1950 nasce a ideia do Ano Geofísico Internacional, que aconteceu em 1957 até 58, estendido até 59, porque foi o máximo de atividade solar registrado até agora. Olha só, tava lindo, vamos ver como é que o Sol tá louco, né? Aí você vê o ano de 1950 acontece essa reunião de cientistas em Washington, no Distrito Colômbia, onde vários cientistas renomados da época, inclusive o Van Allen, que vai estudar os cinturões radiativos, se juntam com a Marinha Norte-Americana e ali também nasce o projeto do submarino nuclear, em 1957. E a Marinha dos Guerra Fria, né? Exato, dá o prazo. Por quê? Porque ia ser a grande vedete mundial, o Ano Geofísico Internacional, onde você teria uma cooperação internacional de fato, inclusive com a União Soviética, Estados Unidos, China, todo mundo ia trabalhar junto, mas tinha que estar com o seu aparato militar para sustentar o Ano Geofísico Internacional. Ainda tá muito brava. E nasce o submarino nuclear em 1950 e eles entregam o Nautilus e o Skate em 1957, justamente para o quê? Sustentar as estações meteorológicas que estariam no Ártico fazendo o Ano Geofísico Internacional.
Então, uma guerra política, sempre tem essa De força, base, sempre, essa é você uma guerra de mostra. força e não um Isso, você fenômeno. O mostra. fenômeno é um fenômeno da natureza, essa é a sua base. Natureza, exato. E o que acontece então é só Então. isso, é o lance do satélite saber que isso já está acontecendo há muito tempo. Já tá acontecendo um tempo. A NASA disse que esse negócio que a geleira tá descongelando é conversa fiada. Não é conversa fiada. Você tem... Deixa, Calma, você é calma, especialista? Greenpeace. Eu não sei Peraí, se é especialista, mas deixa o eu estudei especialista falar. bastante ontem Você tem um sobre Eu estudei bastante. Especialista Eu Marina. sei. Mas eu dei bastante. Viu, gente? Estude. Estude muito. Compra um celular, peça pro seu pai, ó, não aceite. Peça pro seu pai nem pra sua mãe, não aceite menos que iPhone 12 Pro Max. Não aceite. Se ano que vem sair o 13, não aceite menos que o 13. Se daqui 2 anos sair o 14, não aceite menos que o 14. Para você estudar muito bem, para você ser um cientista. Para você ser um cientista, precisa de um celular e de um notebook muito bom. Tipo o MacBook Pro de 16 polegadas, não aceite menos que isso. Chore, esperneie para o seu pai e para a sua mãe para te dar um notebook top, mais um desktop, mais pelo menos 4 monitores aí de 27 polegadas para você conseguir ficar por dentro. Não vai estudar livro, não faça faculdade, isso aí é coisa de idiota, tá bom? Enfim. Cientista que fala É isso. NASA. Vamos entrevistar a Marina então. Calma. Cacau. Deixa eu só Vamos perguntar um Marina. negócio pro meu querido professor. Pelo que eu saiba, assim, mas sabendo muito burramente, diria eu, o nosso clima ele é baseado pelos oceanos. É o oceano que toca a Eu acho que bagaça. o Zuckerman Não tá que tem bebendo. oceano pra Você- cacete no mundo. Uma parte é água. Oi? Uma parte do planeta é água, é oceano. É o oceano pai, e o sol, né? Que o Você sol, fez às isso vezes, ele fundamental, não, tem filho? mais atividade Porra. e é isso que toca. Aí vem o negócio do CO2, Esse, olha, e o valeu a pena CO2 fundamental que dele. produz Até aquela sabe que o planeta camada tem mais água do que tem. densa, que eles falam. Não, eles falam assim, eu tô falando o que você vê na a gente televisão. vê, Eu tô falando aqui que a turma você vê na fala, televisão. Eles falam, professor. não, o CO2, o que acontece? Muito caminhão, muita indústria, muito... Geladeira. muita... Como é que é? carbônico. Desodorante, vaca, muito... As combustíveis ovelhas da Austrália. fósseis, não sei o quê. Aí ele fala o seguinte, essa coisa toda que a gente está usando aqui vai fazer uma camada mais espessa na atmosfera e o calor vai estar e vai dar uma zoada. Isso tudo é que vai zoar. Isso tudo é conversa mole pra boi dormir. Exatamente. Então nós vamos explicar isso certinho. Primeiro que não muda a espessura da atmosfera, a densidade, não muda nada. Né? Nós estamos falando de um gás que é chamado na meteorologia, né, como gás traço, 0,033%, às vezes 0,40%, varia um pouquinho. Né? E na história do planeta nós estamos na concentração mais baixa que teve. Olha que loucura. Do Eles ainda- CO2. do CO2, eles ainda querem tirar mais. Não pode tirar. Se você tira CO2, acaba a vegetação. Né? Então, CO2 na atmosfera é benéfico. Primeiro ponto. Segundo, que eles dizem que o CO2, então, intercepta a radiação infravermelha, que é aquela que sai da superfície da Terra. Tem um erro conceitual muito grande aí, que é mostrado pela micrometeorologia, e a maior parte dos meteorologistas sabe disso. Primeiro, que frio não esquenta quente. Uhum. A primeira camada da atmosfera, chamada troposfera, ela é quente embaixo, superfície, e fria em cima. O CO2 está habitando toda a atmosfera, mas eles dizem que o CO2 estaria mais concentrado na meia troposfera. Meia troposfera, tá? Cerca de 8 km de altitude, mais ou menos. Só que o gás ali, a temperatura dele é extremamente baixa. Então não tem como ele interceptar a radiação, e a radiação que ele intercepta, ele vai mandar de volta para a superfície, certo? Então é fria, vai mandar para a superfície uma coisa que é fria, e como é que um frio vai esquentar o quente? Então o conceito físico é equivocado. A atmosfera não trabalha como um cobertor. O engenheiro Harrison, que foi astronauta da NASA, ele fala, o pessoal usa a atmosfera de uma maneira falando que é cobertor, não, é um amortecedor. Por que um amortecedor? Porque o espaço é nada. Né? A Lua tem Sol, temperatura da superfície da Lua, 180, 170 graus Celsius. Sumiu o Sol, vai para 150 negativo. Porque não retém. Um bom absorvedor, um corpo sólido que é bom absorvedor de energia, ele é um bom emissor de energia. Tudo que ele recebe, tudo ele manda embora. A atmosfera faz o quê? Ela segura isso porque ela é um fluido.
Então, A quando marina eles vai fazem esse explodir. balanço de energia só levando em conta, o balanço radiativo que só leva em conta a radiação acumulada supostamente pelo CO2, eles estão ignorando dois outros grandes acumuladores de energia. E a dinâmica da atmosfera, movimento é energia. Afinal de contas, não coloca, sei lá, ó, os moinhos eólicos para pegar energia. Então, você tem energia ali acumulada e você tem o vapor de água que também retém energia em forma de latência. Enquanto que a radiação, que é o Sol bate e vai à velocidade da luz, ou seja, entra e sai. E mesmo que eu tivesse uma molécula fazendo isso, é um ping-pong, e foi embora. Então não causa doença a poluição? Quem tem problema pulmonar, Nossa, Então, a cabeça? gente não pode confundir. Ele vai para um lado, falando de aquecimento global, ele vai para doença. É óbvio que poluição traz doença, mas meu Deus do céu, mano. Eu estudei numa escola muito ruim, eu só estudei em escola ruim. E graças a Deus, obrigado, Senhor, por ter me dado só escola ruim. Porque olha, doença com aquecimento global. Por que ele não falou, mas o aquecimento global então não causa HIV nas pessoas? Só falta fazer essa pergunta. Eu acho que é muito mais lógica do que a pergunta que eu... Ah, Ave Maria. Realmente, estamos bem de apresentadores. As duas coisas. Poluição é uma coisa, CO2 não é poluente, né? Então, monóxido de carbono Mas isso aí, uma coisa, Vamos CO2 continuar não é batendo. poluente, né? Então, monóxido de carbono Então, mas isso aí, professor, deixa eu fazer uma pergunta mais burralda ainda. Por exemplo, não. A gente é bem burral. Não, é bem Tem o burralda, diploma. mas é pra gente entender, porque o assunto ele é muito específico. Muito complexo. É muito profundo. Por exemplo, a gente vive num microsistema. Vamos imaginar, estamos em São Paulo. E a gente vê que São Paulo tem muita poluição, porque tem muita gente, tem muito automóvel e tal. Você vê aquela poluição em São Paulo, porque isso é visível, né? Quando você olha o final de tarde, o horizonte. Não, Emílio, eu não sou cientista, mas eu vou falar de novo. Eu vou repetir o que eu falei em alguns vídeos para trás. Que também eu leio pouco sobre isso. Não vou falar que eu leio muito, porque aí a pessoa vai achar que você lê muito. Quantas páginas você leu para considerar muito? Então eu leio pouco. Quando você fala muito, a pessoa te questiona. Fala, leio pouco. O pouco que eu li, eu já falei link de site, já falei vários dados aqui. Se todos os carros de São Paulo, cidade, não estado, tivesse com a manutenção em dia, óleo de motor não vencido, por exemplo, bateu 6 meses lá no motor funcionando, horas, nem 6 meses, horas de uso. Se todo o carro tivesse orímetro no motor, como a Captiva tem, como o carro importado tem, horas de uso do motor, não importa se o óleo trocou hoje, daqui a uma semana, se ele ficou com o carro muito tempo ligado, viajou e tal, depois de uma semana tem que trocar o óleo de novo, horas de uso. Se você tem todo o óleo do motor do seu carro, um arrefecimento funcionando certinho, catalisadores funcionando direitinho, gasolina boa, que já tem dados também que a gasolina do Brasil ela polui mais de 300% a mais do que a gasolina europeia. Então, tem estudos também, eu já falei, já fiz vídeo falando sobre isso, informando dados, falando o site que está a matéria. Então, não adianta só ter muito carro. Tanto é que já fizeram estudo, eu já falei também em vídeo, que carros da Europa, pegando 1 milhão de carros da Europa, carro zero da Europa, com 1 milhão de carros zero no Brasil, a poluição lá é 300% menor do que no Brasil. Então já falei sobre isso, por questão de combustível. O combustível da Europa é muito mais limpo, não causa tanta carbonização. Vai fazer descarbonização em cabeça de pistão em carro na Europa? Isso quase não existe. Vender aqueles produtos para limpar o DPF. Limpa o DPF. Na Europa quase não vende esse produto, porque o diesel já é muito bom, é muito melhor que o daqui. Aqui você tem que fazer, você tem que ficar fazendo, como é que chama? Eu esqueci agora. Você tem que ficar fazendo um DPF o tempo inteiro em carro a diesel. Na Europa nem se faz. O Arla 32 lá na Europa quase já não está se usando o Arla 32. Então, cuidado com falar que tem muito carro. Não, o problema não são os muitos carros que tem. O problema são os motores ruins que vêm para o Brasil, são a gasolina horrível, o etanol horrível que tem no Brasil, comparado com outros países, e a manutenção que o brasileiro não faz. De novo, na época da Controlar, 2009 até 2011, 2012, o nível de poluição na cidade de São Paulo diminuiu em mais de 40%. Mais de 40%. E isso porque
muitos carros novos não precisava fazer, e carro novo polui sim. Então, tinha acho que 2 anos o carro já não precisava fazer inspeção, não lembro mais. Então, eu tenho até papel aqui, depois eu pego. Falando sobre isso, gasolina ruim, então diminuiu muito. Tava vendendo carro pra caramba, estourando, economia boa, tudo funcionando e a poluição caindo. Então, não é a quantidade de carro, é a qualidade de peça, regulagem do motor, se o mecânico sabe fazer um diagnóstico bem feito. É o que eu falo. Os carregadores de rega da internet, temos que acabar com a poluição. Anda de carro a combustão, quando vai na oficina, precisa trocar um catalisador, reclama do preço, deixa poluindo. Faz o teste com o analisador de poluentes, vê que o óleo do motor está vencido, não vou trocar muito caro, não troca. Vai, fica 6 meses, volta, e aí trocou o óleo do motor? Não troquei, está com o mesmo óleo ainda. Então, vamos tomar cuidado com o que fala, tá bom? Ele está com aquela camada de poluição. Isso não afeta globalmente. O que a gente vê no microclima. No microclima, ele não afeta globalmente. Não é uma coisa que tem que ter toda essa... E por que eles fazem esse alarme? Por que existe esse alarme? Basicamente, depois dos anos 70, a maior parte da população do planeta agora vive nas cidades. Exatamente. Então a gente tem a percepção de microclima urbano e não de clima global, né? Não dá para ver isso. Quando a gente faz o cômputo da área das cidades, a área mesmo das cidades é de 0,005 da superfície da Terra. Não tem como você... ridiculamente pequena. Mas quem vive sofre, não? Por causa... É a nossa escala. Pelo amor... Mano, dá vontade de morrer, velho. Dá vontade de se matar. É lógico, quem vive sofre o animal. Puta que pariu, mano. Ele não é típico aqueles cara radical, aqueles cara ou de extrema direita ou de extrema esquerda, que você dá um puta argumento do que ele tá falando, você dá uma puta explicação e ele vem com o argumento. Ai, meu Deus do céu, olha o tipo de argumento, mano. Pelo amor de Deus, mano. Escala de ser humano parte da cidade, parece uma coisa gigantesca. Você pega o avião em Congonhas, anda 5 minutos, sumiu, acabou São Paulo. 5 minutos, todo mundo já fez essa experiência, por isso que eu falo assim, a melhor coisa para um trabalho de geografia é pega um voo Rio-São Paulo, são só 400 quilômetros, em 3 minutos o São Paulo desaparece, o resto é mato, não sei o quê. Então, essas coisas são realmente muito pontuais. A gente está acostumado com isso. Já mostrei isso também. Inclusive, as estações meteorológicas estão onde? Muitas próximas dos centros urbanos. E aí, essa morfologia da cidade, ela vai absorver muito mais energia durante o dia e vai reter radiação de infravermelho. O professor Timothy Oak, que trabalha com climatologia urbana, fala, então, retém energia, né? Durante a noite, que você teria que perder um monte dessa energia muito mais rápido, não perde tão rápido. Então, as mínimas temperaturas não abaixam tanto agora, elas abaixam menos. Então, de certa forma, dá conforto às cidades, para as pessoas. Você não fica com aquele frio gigantesco. Mas você tem alguns outros problemas, porque aí você fica com a conurbação urbana, muita gente e tal, né? A circulação dos poluentes que está desenvolvendo são os particulados. O automóvel, na verdade, está passando na rua, levanta um monte de sujeira, né? Isso aí é sujeira que você vê. E tem um outro benefício também do calor urbano, porque a sujeira vai lá para cima. Ela vai lá para cima. Se ela ficasse, imagina se ela ficasse aqui na superfície, ela não fica, ela vai embora. Ô Ricardo, quando eu era moleque, eu fiquei desesperado, falava, o buraco da camada de ozônio, o buraco tá crescendo cada vez mais. Eu juro, eu lembro de eu ficar falando, não querer mais usar aqueles desodorantes de aerosol. Qual que é esse lance do buraco? O que impacta? Não tem esse buraco? Qual é que é? Vamos quebrar direto esse grande mito, né? O planeta Terra não tem um preservativo planetário, tá? Não existe um negócio chamado camada de ozônio, parece que tem uma película protegente. Isso não existe, tá? Existe a chamada ozonosfera, onde a definição é a seguinte: é o lugar da estratosfera, da baixa estratosfera, que seria a segunda camada da atmosfera, na verdade a gente chama de terceira, onde a probabilidade de se encontrar ozônio é muito alta. Aí você fala assim, mas por que a probabilidade? Porque o ozônio é um gás instável. Ele só vai existir na presença de radiação solar. Não sabia disso. E quem fala isso, mostra isso, é o pai da matéria, o meteorologista Dobson. E nos trabalhos que ele fez, inclusive na Antártida, durante o ano Geofísica Internacional, 1957, 59 e 59, 58, 59,
Ele foi para lá por quê? Porque ele falou assim, olha, engraçado, lá no Ártico tem umas anomalias, que vamos chamar de buraco, entre aspas, aqui para quem está nos ouvindo, né? Uma anomalia desaparece na saída do inverno. Claro, na saída do inverno não tem sol. Então, o ozônio vai se aniquilando, vai voltando a ser o oxigênio molecular, né? O O2. Quando vem a radiação solar de novo, começa a recombinar. Mas esses poluentes não afetam em nada a camada? Absolutamente nada, porque é muito difícil você ter... Não afetam em relação ao planeta. Não, ele tá falando da camada de ozônio. Da camada isso, de ozônio, da camada. Não tem como, porque a história... O que afeta é o sol. A ausência de isso, sol... Exato, tem sol ou não tem sol? Não tem o ozônio lá. Não tem ozônio, né? Ele vai se descombinando, ele vai voltando para o estado mais estável que é o oxigênio. E quem ganha com isso, de propagar essa coisa toda? Vamos tirar o CO2 da geladeira, não usa spray. Quem que ganha com isso? Porque todos os especialistas da área corroboram a teoria do aquecimento global, não vamos... É o mundo inteiro que fala isso. Então, se o mundo inteiro falar que você tem que se matar, pular do negócio, você vai pular. Meu Deus do céu, mano. É isso que eu tenho medo da população. Eu não tenho medo de radical, não tenho medo de extremista, não tenho medo desse povo, não. Eu tenho medo desse povo que acredita na maioria. Que a maioria tá certa. Lá na oficina eu já vi alguns casos aqui. Lá na oficina tinham 8, 12 mecânicos falando uma coisa. Eu e meu irmão ou minha irmã chegava com provas. Olha, é assim que resolve, é assim que tem que fazer, é assim, o fabricante está pedindo para fazer assim. Como nós ficamos 2 anos com um rapaz, que começa com a letra W, ele falava de todas as formas. Não, todas as montadoras falam para fazer a troca do fluido de freio com tal quilometragem, com tal prazo. Então tudo bem, só que todas as fabricantes de fluido de freio falavam um período diferente. Só que tem mais montadoras no mundo do que fabricante de fluido de freio. Tem mais montador do que fabricante de fluido de freio. Então você vai acreditar na montadora? É complicado. Eu até falar isso porque eu tô sem material técnico para mostrar para vocês aqui. Mas eu já vi um monte de casos de pessoas perderem garantia de hidrovácuo, de cilindro de roda, de um monte de coisa. Por quê? Porque não fez a troca do fluido de freio no padrão do fabricante. Foi para a concessionária disse, não, isso aqui você usou o carro em uso severo, foi em uso severo. Então você tinha que trocar. Eu já tenho várias explicações, parente veio com explicação por escrito, em nota fiscal veio explicação. Então toma cuidado, você que é jovem, está na escola, e você acredita na maioria. Toma cuidado. Quando a maioria fala, toma muito cuidado. A justiça brasileira, eu não sei se você conhece muito o país que você mora, mas aqui tem pessoas sendo presas por júri popular. Júri popular decidiu que a pessoa era culpada. Ela ficou presa depois de 2, 3 anos, 15 anos. A pessoa ela provou que ela era inocente. O júri popular, a maioria decidiu que ela é culpada. E depois ela teve que provar. Ela provou que ela é inocente. Então toma cuidado com a maioria, tá? Estamos num país muito maravilhoso, com pessoas 100% honestas, com pessoas que não em nenhum momento durante a vida, se viver 100 anos, vai ser desonesta, vai errar no bom senso. Então toma muito cuidado com esse negócio de maioria, tá? Você pode se fuder muito. Então vamos lá. São pessoas importantes. Não vamos misturar ozônio com CO2, né? São duas coisas distintas, mas no caso do ozônio, os dois são defendidos. Nós tínhamos aí a quebra de patentes. As patentes dos gases refrigerantes caíram, elas duravam cerca de 50 anos, hoje elas duram menos de 25 anos. E aí você vê, né, o IOTP, que é o painel do ozônio, veio para isso mesmo, para condenar os CFCs. Então, condenaram os CFCs, as indústrias químicas mundiais arrecadaram horrores de dinheiro, porque o CFC passou de $1,80 o quilo para o HCFC, que era o gás substituto, $38 o quilo. O gás não funcionava nos equipamentos de refrigeração. O prédio da Sears, em 1992, custou $2 milhões a troca do sistema de refrigeração. Faz aí a conversão para quanto que dá dinheiro de hoje, né? Na época, $2 milhões, um absurdo. E aí foi se quebrando tudo, né? As patentes são 25 anos, os HCFC já foram proibidos, agora é o HFC e agora também os HFCs estão proibidos.
Que é o gás do ar-condicionado. Né? Então hoje nós estamos agora com equipamentos que são explosivos. Então aquele incêndio que nós tivemos numa torre na Inglaterra, 2 anos atrás, aconteceu por causa da explosão de uma geladeira. Então eles conseguiram... eles são explosivos. São Esse gás novo. Porque tem butano, propano. Então eles conseguiram levar a refrigeração à época da pré-história da refrigeração, que era usar amônia. E isso acontece, sim. As plantas industriais hoje não aguentam mais pagar patentes, estão fazendo refrigeração de novo à amônia. E isso é um disparate, né? Porque quando você tem um acidente numa planta industrial com amônia, isso sim é tóxico, né? Você mata pessoas e tudo mais. Enquanto que o CFC era completamente inerte, ele não fazia absolutamente nada. Você respirava CFC naquelas bombinhas asmáticas. Você acha que o clima é exatamente o mesmo do planeta Terra? Não, nunca será. Não. Eu sei, mas eu tô falando assim, o ciclo, a pega do planeta. É bastante variável, né? Por isso que a gente fala que o próprio Lawrence, que é o pai da meteorologia moderna, fala mudança climática era redundante, porque quando você fala clima, você já está falando que é variável, né? Varia 4 vezes ao ano, as estações. É o que a gente estava falando aqui. 2 vulcões desses grandes que explodiram, acabou a bagaça, vamos tudo para casa até lá, vamos se enterrar no coisa e não tem essa lógica. O Krakatoa, quando explodiu, a temperatura do planeta baixou cerca de 1 grau, 1,5 graus, né? Nós tivemos quase 2 anos sem verões. Então, se 3 Krakatoas entrarem em erupção... Que época é isso? 1841, se não tiver... E a qualquer momento pode acontecer. Sim, vocês viram agora o Stromboli. O Stromboli agora, aconteceu, né? Meu Deus, Mas tem a muita ação do homem depois da Revolução Industrial, com toda a tecnologia, afetou pouquíssimo o clima. O CO2 não afeta o clima. Mas alguma coisa do excesso de carro, do excesso de fumaça, isso afeta? Excesso do quê? O desgraça. A cidade tem bilhões de quilômetros quadrados. Excesso de carro junto, né? Você está falando aqui excesso de carro na 23 de maio, excesso de carro nas Nações Unidas, na Marginal Tietê. Ali sim. Agora é porque o governo ele adora tanto a população que ele vai juntando a população, ele vai juntando a população. Tudo que você vai resolver tem que ser no centro da cidade. Todas as grandes empresas, 90%, eu já li uma matéria para vocês aqui também, quase 90% das empresas bilionárias que estão em São Paulo estão em menos de 20 endereços. Menos de 20 endereços em São Paulo estão mais de 90%, 80% das empresas bilionárias em dólar, que faturam ou que lucram acima de $1 bilhão por ano. Então, estão em poucos endereços em São Paulo. Então é óbvio que vai ter um monte de carro. Só que tem que ir afastando, tem que ir levando carro, tem que ir levando a empresa para o interior, tem que ir afastando. Só que as empresas vão abrindo só no centro de São Paulo, Você vai abrindo aqui, vai abrindo tudo num aglomerado só. É um bairro que vai crescendo desproporcional. É um governo que faz corredor de ônibus que não tem nada a ver com a poluição e nem para agilizar o transporte das pessoas, que eu já falei isso 500 vezes aqui. Tudo foi porque as empresas de transporte caíram em cima do governo e o governo, para continuar dando um monte de coisa, para não cobrar outras coisas dessas empresas. Então, a empresa talvez chantageou, talvez boicotou, talvez sabotou o governo, e o governo então deu o corredor de ônibus para essas empresas. Não tem nada a ver com o meio ambiente, não tem nada a ver com agilizar a vida das pessoas, não tem nada a ver. E aí, o carro que usava aquela faixa, ele começou a ficar no trânsito. E aí veio o Uber, e aí veio todas essas empresas e foi aumentando. O governo, se ele fosse preocupado muito com a poluição, ele autorizava correio e empresas de logística usar o corredor. Vamos ver, vamos pegar ônibus fretado. Ônibus fretado, você coloca 70 pessoas lá dentro e evita, por exemplo, 70 carros na rua. Ele tem que ficar andando na faixa comum, ele não pode andar no corredor de ônibus. Então o governo, sim, está muito preocupado com a poluição em São Paulo. Está muito preocupado, tá bom? Tem alguma coisa a vida do planeta? Não, o clima em si não, porque o clima nós estamos falando de microforças para macroforças. Então primeiro é a força extraterrestre, que é o Sol e a mecânica do planeta. A segunda são os oceanos e os vulcões e as enormes geleiras, tá? Aí depois você vai declinando aí nas escalas. O homem tá lá embaixo. Não tinha nada. E a maior parte das nossas obras, na verdade, são cópias da natureza. A gente faz agricultura, faz o quê?
Ou seja, a natureza vence sempre, né? Vence, exato. Eu sempre falo isso, porque olha só. A natureza vai nos expulsar, John. Não vai expulsar, porque a gente não é um ente, né? Mas na verdade a gente tem que criar resiliência aos Gaia fenômenos. está né? com raiva. É um assunto muito Gaia complicado, está com Marina raiva. Manta. Marina tem Muito pergunta. denso, Você que é do assim. Greenpeace. Não, eu não sou do Greenpeace. É, sim. Você é do Greenpeace. Você Ontem eu fui ver Tchau, vários canudinhos. vídeos. o canudinho. Ela É, cegou uma tartaruga lá em Tá foto Noronha. nua contra O luz de canudo, pele. o canudo Eu quero saber sobre no nariz da as ilhas tartaruga. de Uma cena que deixou a população muito assustada. Chocada e Chocada. chorosa. Agora Muito tem bem, eu quero falar o seguinte com o professor agora, que é muito importante esse papo. Que eles falam também dos oceanos, eles falam que porque a grande... O clima ele vem sempre do Equador, né? Esse cinturão que manda o vento, tem a corrente marítima e tal, e eles falam que isso também tá dando uma zoada. O derretimento já está 6 Calma, vezes não é mais derretimento. rápido Calma, do que há 40 anos atrás. Calma, Silvio. Não é o derretimento. Eles falam que os corais também estão se degradando. Não vai mais existir. Vai sim, isso não vai acontecer. Calma. O professor vai explicar no próximo bloco, se Aguarde. você me permitir. Permito. Algumas cidades Tá. vão sumir também. Algumas cidades vão sumir. Por quê? também. Porque vai encher de água? Veneza vai Ah, embora? por mim podia ir até a minha rua. Vai sumir. Bom, Vai ter calma. muito. É bom, ó. O mar vai subindo, o Murilo Couto fez um vídeo muito bom desse aí. O mar vai subindo, estão ligando de novo, chato pra cacete, que é um animal que liga, uma empresa que liga 8h30 da noite com um ser humano, onde talvez eles não me achem ser humano. O Murilo Couto fez um vídeo falando que o mar subindo mais perto da casa dele vai valorizar a casa, porque casa perto da praia valoriza. Então ele até falou, ironizando, claro, né? Senão já vai vir gente que entende a piada, só que se faz de doido, se faz de surdo, cego, mudo, a lei de Gerson. E aí ele falou brincando, a praia vai chegar perto da minha casa e aí minha casa vai valorizar. Então ele torce para que a água chegue logo. eu acho que ele copiou do Morgado. Eu quero ver, daqui 50 anos a gente conversa, quando sumir eu quero ver alguém por falar mim, que era por mim mentira. a água podia subir Não até minha rua. sumindo, Rio de Veneza tá Janeiro, feliz. tá, Rio de Janeiro se vai. Beleza vai ser Calma. o primeiro. Daqui a pouquinho a gente volta. Diadema vai vir. Mande a sua pergunta. Claudinho. Mas agora eu vou falar aqui agora. Nós temos aqui o Mitos e Fatos. O Aros pediu para chamar o vídeo de Mitos e Fatos agora, então nós vamos ver. É isso, Barba Linda? Então pode soltar, vamos pro break na sequência e já já a gente volta. Cadê o Barba Linda? Esta é a segunda vez que o Paraná recebe o Fórum Mitos e Fatos, uma tributária. Não, sai disso, E velho. depois da reforma da Previdência, O professor... Sim. Do professor Ricardo Felício, o aquecimento global é como o Mundial do Palmeiras. Ele não existe. O aquecimento global seria mais ou Mito ou menos... realidade? Oi? Mito ou realidade? mito. Só fazer um adendo do lance do negacionista aí, você falou fora do ar, né? Isso é importante, né? Na verdade, é um jeito pejorativo de chamar as pessoas que são céticas, ou pelo menos tentam ser cientistas de fato. Porque negacionismo, você está falando que são pessoas que negam o holocausto, os grandes holocaustos Sim, da humanidade. Então eles já fazem isso de propósito, para já denegrir a imagem das pessoas que simplesmente Pra estão desconsiderar. perguntando para eles quais são as evidências de Sim. suas alegações. Então, mas vamos lá. Eu pensando aqui comigo, a gente tem muito isso de, vamos dizer assim, que são modas. Por exemplo, se você pegar na saúde, é algo que as pessoas sempre se preocupam em como tá bem de saúde e tal, não sei o quê. Aí você vê algum estudo que fala, olha, é o seguinte, ovo faz muito mal Vai e pro volta. coração. É. Eu lembro bem, eu tomava ovo quando eu era pequeno. Aí, de repente, você começou a ler aquilo na revista, falando, não tome mais ovo. Se tomar ovo, você vai morrer do coração. Aí você fala, não quero mais ovo. Sim. Destruíram ninguém mais tomava ovo. Aí, de repente, aparece sei lá o que Outro que é. vilão, né? Se escolhe um. Aí fala, não, ovo faz muito. Aí os caras comem ovo, Ovo faz pra bom, caramba hoje em Café. dia. Café também, agora chocolate, agora... vinho. O vinho. Um cálice de vinho todos os dias. Glutamato Você acha que isso monossódico. é mais ou menos esse processo que está acontecendo no clima? Porque é um estudo recente, são 30 anos, né? Há 30 anos que a gente está falando isso, né? O professor Joseph Campbell, ele é um especialista em mitos e ele fala muito bem isso, né? Você controla... Eles evocam os 3 grandes medos da humanidade: a morte, a mudança e o futuro. Então veja só,
mudança climática trará morte em futuro próximo. Ponto, você já colocou os 3. Né? E ele fala, é categórico, né? Para quem não conhece os trabalhos do professor Joseph Campbell, eu recomendo, né? A literatura dele é bastante vasta. Quem controla os mitos, controla a sociedade. Sim. As indústrias Então, estão por trás de algum discurso mais... Caso extremamente clássico, ele entra perfeitamente no envelope. Que o aquecimento global virou um tema popular com aquele documentário do Al Gore, né? Que foi o que trouxe de vez o assunto. Aí foi, na sua opinião, por esses interesses. Inclusive, esse documentário nas escolas em Londres, ele é proibido de passar, tá? Só pode passar se o professor antes mostrar todas as inverdades científicas que tem lá. Tá? Então, não é assim. Inverdades científicas que tem lá. Então, não é assim. Engraçado que em 2005 nós tivemos uma temporada grande de furacões no leito do Atlântico, mas depois acabou, né? Então não foi aquela coisa, parece que é uma coisa crescente. Ele sempre evoca... porque se fosse isso já estava destruído tudo. Exato, então é 25, 38, 45... Não teve. Ficamos quase 8 anos sem chegar os Major Hurricanes, que os furacões categoria 3, 4, 5. Né? Aí chegou um agora, então não aconteceu. Né? Não aconteceu. E é importante evocar que nós também pegamos muitas notícias antigas. Então tem uma notícia que vai fazer 60 anos. E era exatamente isso. O CO2 na atmosfera trará o nível do mar a 12 metros do atual há 60 anos atrás. Nós estamos esperando até hoje ela se cumprir. E nada. Não, faltam 3 anos para ela vencer. E esse lance da geleira aí que a NASA falou que não tá nada, que tá tudo tranquilo? Olha, Isso depende do tipo de geleira. Essas pequenas Mas no geleiras... Fantástico ou no Fantástico? Veja hoje, no Globo Repórter. Chapeleta assusta, gente. Deixa eu mostrar um... Chapeleta assusta, gente. Deixa eu mostrar as geleiras da Ilha Rei Jorge são infinitamente pequenas, elas não são... Não, é só são um insulares, exemplo. né? Então, mas é um exemplo que não dá para seguir. Todo ano ela está recuando 10 metros. Não, é um exemplo que a gente não pode seguir. Por quê? Porque quando eu fiz meu trabalho de pesquisa da Antártica com os ciclones extratropicais, eu vi uma variabilidade incrível. Então, num período de inverno, por exemplo, chega a ter 200 ciclones na região da Ilha Rei Jorge, por exemplo. Dependendo de onde esses ciclones se acumulam, né, a neve vai para 10, 12, 15 metros. E foi o que aconteceu em 2007. Eles implantaram uma estação meteorológica na costa oeste da Península Antártica. O ano seguinte ela desapareceu, a estação. Porque ela estava soterrada por 10 metros de neve. Mas estamos falando de 10 metros de neve numa área gigantesca. Então, isso é muito variável, Perda efetiva de geleira continental da Antártida, o próprio IPCC fala que isso é impossível de acontecer, o próprio IPCC. E só aconteceria num suposto cenário em que as temperaturas do planeta subissem mais de 20 graus Celsius. É impossível isso? Amigo, não vai acontecer. Há 4,5 bilhões de anos isso vai acontecer. Uma hora vai O que você defende, ô professor, só para entender uma linha de raciocínio, o que você defende aí são os fenômenos da natureza, e o que você está falando, né, que tem pessoas que isso aí são dados, né, que eles defendem. Você tem base no que você está falando porque você estudou, mas tem um contraponto. A gente não pode falar que é ruim pensar na preservação, né? Puta, lá vem o Zuckerberg de novo, velho. O bicho, ele tenta tirar da pessoa... meu Deus do céu, ele é igual, mano. Eu não quero falar o tipo de gente, o tipo de ser humano. Ele tenta arrancar de você. Se eu falo aqui que esse celular, ele tem a tela está preto. Se esse mouse é preto, e eu falo, é preto. Ele, não, mas dependendo do ângulo, ele pode ser cinza. O que você está querendo dizer é que a cor varia. Meu Deus, ele quer arrancar do professor. Pelo amor de Deus, professor. Aprenda a lidar com esse tipo de gente. Fala, tá bom, é isso que você quer ouvir? Que o aquecimento, as mudanças climáticas, desmatamento absurdo, que não sei o que tem que ter para criar boi, sei lá. Qualquer coisa que não tem que ter outra coisa, que não tem que ter, que as grandes empresas que podem fazer, as pequenas não podem, que não sei o que. Vai falando. Ele quer arrancar. O professor ele não sacou, acho que ele estudou muito, ele não saca esse tipo de dialética, de oratória. Eu não entendi dialética, oratória e dialética, oratória e o outro eu esqueci. Então acho que o professor não percebeu isso. E retórica. Então acho que ele não percebeu. Ele tem que falar o que a pessoa quer ouvir. A pessoa quer arrancar dele. Então fala logo. Fala, sim, tudo que você falar aí, sim,
Fala para as pessoas aí, fala que tem que preservar. Isso eu estou dando dado, eu não estou falando para a pessoa parar de acreditar. Parece que eu acho que o Zuckerman não entendeu que o professor não está ali para fazer a cabeça dos outros para que pare de acreditar. Pare de acreditar, não existe. Começa a gritar no meio da rua, não existe, faça camiseta, tatu na testa. Não existe. O professor não está falando isso, o professor vem com dados, ele mostra e ninguém consegue debater com ele. E nem ali dentro do Pânico, nem fora do Pânico não estão conseguindo trazer para ele. O Zuckerman quer arrancar. Mas vamos lá, eu acho que o professor, eu não lembro, mas eu acho que o professor uma hora vai cansar, vai perder a alma, o espírito vai falar para ele. Isso é importante. Então vamos diferenciar as coisas, né? Ninguém tá autorizando ninguém a destruir. Queimar um pneu, não é essa. O acelerado, né? E pelo contrário, cada vez mais nós estamos usando a inteligência para fazer um desenvolvimento racional. Perfeito. É isso que está em voga. Perfeito. E eles Tem não que falar querem isso pra que ele. isso Senão venha não à vai tona. o espírito dele de Mas juventude eles não querem. vai, Por quê? Por quê? vai Não ficar normal. frigir, porque é geopolítica de novo. Então, vou lhe passar. eu tava ouvindo, eu tô falando muita bobagem aqui também, mas é tudo de orelhada, hein, professor? Curioso. Eu ouvi dizer o seguinte, os ambientalistas, os caras mais radicais, Greenpeace, essa turma, eles falaram o seguinte, tudo que a gente fez pro meio ambiente não funcionou, então a gente tem que tacar o terror na turma. Todo esse processo não foi devidamente, deixou a população com medo a ponto de realmente cagada dos chegar onde a grandes que gente não quer. fizeram o É que deveria isso fazer, ou agora não? joga no Porque agora rabo da vão começar a população. tacar o Como terror na sempre, gente. como Então, sempre. por aí você mede. Mas quem tem interesse nisso? Porque a princípio o ambientalista é um cara bonzinho. ESG. Aqueles caras... Não, quem tem interesse nisso? ESG. E de escola, S de sapo, G de gato. Procure na internet como empresas. Elas já tem empresa faturando mais com ESG do que venda de produto, mais com ESG do que venda de serviço. ESG, esse é o nome do que está por trás do aquecimento global, que na verdade agora é mudanças climáticas. Então, Na tem nossa duas ideia, partes, Emílio, tem duas partes. Tem o interesse dos dois Ó. lados e o interesse econômico do que você está falando. Sim. Quem está preservando, por exemplo, realmente, cara, o plástico é uma porcaria. Você demora, né? Vai ter o canudinho, Sim, mas tem uma indústria que pode criar organismo da na baleia, base que você está tá falando. muito errado. Pode... Mas não é culpa do plástico, é culpa do animal do ser humano, do trouxa, do pau no cu do ser humano, que joga no chão, que ao invés de jogar no lixo, e que o governo pega aquele lixo e está dentro do lixo. O cidadão fez a parte dele. Só que aquele lixo, muitas vezes ele não é reciclado certo. O canudo, ele não sai da Avenida Paulista, ele não sai da Faria Lima, ele não sai daqui de Interlagos e vai andando até a praia, pula no mar e vai dentro do nariz da tartaruga, vai dentro do organismo do peixe. Então, ele não vai sozinho. Ele vai de alguma forma, ele vai pelo esgoto, que não está tratado, que mais de 80% do Brasil não tem esgoto tratado. Então, é dos animais, dos mesmos animais que no final do ano vai na praia e no outro dia, no ano novo, 31 para o dia 1º, que todo ano, desde quando eu nasci assim, a praia toda fodida no final de ano. Acontece uma festa, é pastel, é papel, não sei do que, é garrafa de vodka, é garrafa de champanhe, tá lá. Eles não saíram da mão da pessoa e caíram porque eles quiseram, porque teve um animal que jogou. Então, tem que educar a população. Quando eu vejo peixe deformado por causa de rede de pesca, deformado por causa de plástico, que morre porque não consegue mais abrir a boca, porque o plástico enroscou de um jeito que não abre mais a boca, isso é horrível. Mas a culpa é do animal que está na terra, do animal que trabalha, do animal que fala, do animal que fica na frente do computador, é do animal, é desse. Não é de todo mundo, tem gente que é muito educado. Mas o que eu falo, não adianta você só ser educado se o governo também não faz a parte dele. Tem que ver se o governo está fazendo. Então o governo para mim, é total o governo querer empurrar no rabo da população um trabalho que é dele. É dele, ele tem que educar, ele tem que mutar. Chegar lá na praia no final do ano e ficar lá, fiscalizar, colocar um monte de policial e falar, não pode entrar na praia, vai proibir. Final do ano não vai poder pisar na praia. Não vai poder. Cerca, igual está fazendo na pandemia, cerca não. Vocês vão ter que comemorar no asfalto, comemora no asfalto e não vai comemorar na areia. Não vai comemorar. Coloca grade, coloca telinha nas bocas de lobo, coloca tela para não poder entrar produto grande de plástico, para não entrar garrafa, para não entrar essas coisas. Então tem que fazer isso. Então é só proibir, vamos proibir
todo final de ano na praia. Não vai ter. Não vai pisar na areia. Quiser comemorar, vai ser dentro do apartamento, tem de cá na rua. Na praia, não. Vamos ver se não muda. Faz isso por 10 anos, mas vê se o governo faz. O governo, ele finge que acredita que o povo é educado. Ele sabe que o povo não vai ser educado, ele sabe. Mesmo assim, todo ano ele deixa a população entrar lá na areia, para a população, não estou falando que é 100%, vamos pôr que 50% fode tudo, joga, tem lixo, mas tá cheio, ela não guarda, ela acha feio levar um negócio vazio para casa, um papel no bolso, vai jogar em casa. Então é culpa do povo, é culpa de pessoas, de ser humano é culpa, da merda que tá nos oceanos, do lixo que tá lá. Então essa é o povo. Então, enfim, vamos lá. Colocar um canudo que não é de plástico e isso daí vira não dinheiro. Não necessariamente. Você tem hoje já bactérias que destroem plástico. E isso aí é tipo assim. Sim. Bactérias? Porque se você é derivado de petróleo e bactérias comem petróleo, já é sabido, então você tem estudos poderosos em cima de... Que bactéria é essa? De bactérias, leveduras negras, por exemplo. Então, o trabalho dessa microbiologia é extremamente caro e rentável. Muito, muito rentável. Então você está criando a tecnologia para tudo isso. E as pilhas? Ô professor, eu gostaria que você explicasse um pouco aqui pra gente esse negócio do laninha, loninha, uma época é El Ninho e outra época é laninha, que é o Pacífico, né? Isso. Porque o Pacífico é big grande, né? É uma coisa... 1/3 do planeta Terra é o Pacífico. São 120 graus de longitude. De maneira que se um alienígena chegasse na Terra pelo Pacífico, ele ia achar que só tinha água, né? A visão do espaço seria... E o que acontece lá que dá essa zoada, que dá... Muda o tempo aqui, muda o tempo... É bem interessante você perguntar isso, porque antes do aquecimento global virar uma febre, a febre era o El Ninho. Sim. Então eu tenho um manualzinho assim, falando assim, os problemas do El Ninho e por que nós precisamos de muito dinheiro para pesquisá-lo. Depois eu tenho um outro manualzinho do aquecimento global. É o mesmo texto. E os mesmos problemas, enchentes, os carros serem inundados. Eu falei, poxa, de repente passou de um fenômeno natural para um artificial, né? Aquecimento global. Tal. Bom, o El Ninho, então é exatamente isso que eu falo. O poder da natureza frente ao planeta, né? Então, o Oceano Pacífico... ele passa por um período de aquecimento e resfriamento chamado oscilação decadal do Pacífico. Então, uma coisa que demora um pouco mais tempo, né? 12, 13 anos, às vezes tem até mais. E quando ele está passando pelo período quente, você tem maior ocorrência de El Ninhos. O que é o El Ninho? A parte tropical mais próximo da América fica mais aquecido. E quando ele fica mais aquecido, evapora muito mais para a atmosfera. E aí você tem chuvas, assim... torrenciais na região sul do Brasil, muda totalmente o clima sul-americano. Inclusive, é tão poderoso que quebra o ciclo dos ciclones nos Estados Unidos, tá? É tão poderoso. Aí, quando você passa por um período de resfriamento do Pacífico, acontecem mais laninhas. Aqui nos trópicos ele resfria um pouco e aquece lá para a Oceania. Aí taca tempestade em cima dos australianos. Acontece também... Feito borboleta. A gente chama de oscilação, né? Por isso que ele nasce com a visão da oscilação sul, né, como se fosse realmente um balanço de pressão, e depois foi migrando, né, conforme o conhecimento foi aumentando. Vamos chamar de El Ninho. Por que El Ninho? Porque acontecia próximo do Natal, então era homenagem ao menino Jesus. Tá? Então, o ninho, o filho. É o filho, né? Mas depois viu que não, né? Tinha El Ninho gigantesco, às vezes ficava um ano inteiro, né? Foi aprimoramento dos estudos. Portanto, aquele primeiro passo, ou observação, que está acontecendo com a era dos satélites, com as boias oceanográficas que estão medindo a temperatura da superfície do mar e de subfundo. Então, nós estamos ainda engatinhando o nosso conhecimento do planeta. Enquanto que nós estamos pesquisando isso, nós estamos arranhando o planeta, né? O planeta tem 6.000 É um grãozinho. 6.400 quilômetros de raio. A atmosfera tem aí 20 quilômetros que a gente pode mexer alguma coisa e entender, porque depois já vai para a estratosfera, né? É extremamente difícil estudar. A gente está arranhando aqui, os 40 quilômetros aqui que a gente está tentando estudar. É que você é contra a teoria do caos, né? Parece que é meio isso, assim, você não gosta do alarde, assim, as abelhas vão acabar e o mundo vai acabar. Você já ouviu essa teoria também? Não, e você também não acredita nisso? A apicultura, acho que o ano passado registrou aqui no Brasil recorde de produção de mel.
Mas diz que a abelha tá indo pro saco, Não, o professor. pessoal trabalha muito com Diz que abelha. inseto tá acabando Inventa também. essas Não, notícias assim. Não tá acabando? Diz que Os inseto... Não. pinguins de barbicha também. Não, diz que inseto... É verdade. Depilando. É Depilando. verdade. Depilando! Não, diz que inseto... Depilando! É verdade. Depilando. É verdade. Ela caiu pela Pinguim de metade. barbicha. Tirando a Gillette. Tudo que acontece na Joaninhas natureza não vão pode ser embora. atribuído ao homem. Espécies Mas que nascem, doido. espécies desaparecem. Né? Inclusive, é interessante que quando você pega trabalhos sérios de biologia, o pessoal fala assim, olha, é estimado 1 trilhão de espécies vivas no planeta Terra. Nós não conhecemos nem 2, 3% delas. Então é estimativa, gente. Olha que E a loucura. maior parte está no oceano, não é? Oceano, inclusive, na A gente nem atmosfera, no sabe. meio do mato, bactérias, vírus, né? Na Amazônia você tem Usuários. um monte de Várias coisa. coisas. Tem alguma atividade humana que você considera que prejudica o meio ambiente? É o Tem mesmo várias, discurso. inclusive as que Desmatamento, acontecem. professor. Não, o desmatamento, se fosse um desmatamento que acontece dentro da área legal, né? Tem que ver o que é desmatamento ilegal com desmatamento excessivo. legal, né? O excessivo. O excessivo. Agora, hoje em dia, nós temos a engenharia florestal brasileira é a melhor do mundo. Sério? Tá É a ok? melhor do mundo, é a melhor do mundo. Então, Tá madeira ok. dá muito dinheiro, dá tanto dinheiro, que tem uma empresa chamada Sky Crane que usa um helicóptero S-71, aqueles Sikorsky gigantescos, e os caras cortam a madeira no meio da E floresta leva no e helicóptero. levam no helicóptero. Gente, para manter um helicóptero com a equipe toda voando 16 horas por dia, quanto isso custa e quanto isso retorna de lucro? Então a engenharia foi só que eu falei, desenvolvimento racional. A gente tem que usar Tecnológico. a natureza com tecnologia e tudo mais. Isso aqui vai estender muito, muito, muito o nosso uso da natureza. E a reciclagem já está dando efeito, já, por exemplo, o lixo, essas coisas, já dá um efeito É muito visível. pouco, é muito pouco. Eu tenho Legal, muito né? medo mais da reciclagem quando ela é utilizada para materiais de consumo, por exemplo, fiação elétrica. Cobre reciclado em fiação elétrica, Sim. alumínio reciclado em estruturas de construção, porque você, pela própria física da resistência dos materiais, compromete essas estruturas. Então você pode ter mais incêndios. Então também tem que dosar para a utilidade do material reciclado. Mas hoje é importante dizer isso para vocês. O catador de latinha na rua em São Paulo tem o seu rendimento regulado pela Bolsa de Londres. Maravilhoso. E tem um corpo lindo. Vinheteiro, você tem alguma dúvida ou não? Você tem medo do aquecimento global? refletindo aqui, eu não, Deixa o não vinheteiro tenho falar. capacidade de fazer uma pergunta sobre clima, mas como é que... mas eu vejo que eu estudei numa faculdade muito vagabunda, É verdade, isso é... Estudamos que Olha o nome que vai falar. fazia um estudo e apresentava lá, e o estudo Um TCC. Um TCC. Qualquer professor também escrevia Tese. qualquer O coisa. professor nem ia. Você acha que é o excesso de universidades e instituições sem vergonha que fazem contar esse monte de mentira por aí? Eu vejo que se a gente entra na internet, você encontra qualquer estudo, qualquer coisa sobre qualquer coisa que o cara vai defender encontra não, viu? o lado dele. encontra É um mesmo. inferno a quantidade de mentiras. Nós temos um trabalho de mestrado do Oliveira, 2014, se não me engano. Ele elencou tudo que foi gasto com dinheiro para mudança climática e relacionar com o CO2. Dali sai ataque de puma, aumento da prostituição, avistamento de OVNIs, movimentos tectônicos, fim das Olimpíadas e por aí, desastre no mundo da moda. Então ele elencou. O gordinho é o Eita. aquecimento global. Peidorreiro. Tô aqui te defendendo. O cara fez um trabalho científico Sobre o peido do e colocou lá, aquele gordinho, porque ele come mais, então não sei o quê, porque ele gasta mais combustível, não sei o quê. verdade. Portanto, ao ponto Faz em que... sentido, faz sentido. É verdade. Faz Gordão. sentido. Aí tá o perigo. Gordão por quê? poluidor, vamos acabar com ele. Gordão. A massa que maior. emagrecer. Gordão Gordão poluidor, vamos acabar com ele. Vamos acabar com o gordão. A Tem que massa maior. emagrecer agora. Acaba com a baleia. Não, eu não acredito nisso. Que agora é o pulo do gato. Agora é o pulo do gato. Chegou ao ponto em que IDH significa temperatura média global. Logo, quanto maior o seu IDH do seu país, Sim. logo temperatura média global aumenta.
Portanto, nós estamos fazendo uma sentença, Certo. né, uma sentença científica de Extinção, conclusão. claro. Portanto, pobreza é desejável. Exatamente. E quando você olha os 17 mandamentos da ONU para a Agenda 2030, qual que é o número 1? Combate à pobreza. Por quê? Aquilo ali é o carro-chefe que está fazendo o quê? Mostrando para você como eu sou lindo e maravilhoso. Quando você vai para trás, eu já gravei um vídeo disso, de umas 2 horas, e vou gravar de novo. Deu um nó no cérebro da Marina. Ai, tá da hora, tá engraçado demais. Eu derrubo isso num efeito dominó, peça por peça. Você tira a energia, que é o que eles querem fazer, você não tem nem água limpa. Você não tem água limpa, você não tem saúde. A maior parte dos problemas ambientais brasileiros, cerca de 90% deles, deriva de saneamento básico. Esgoto, né? Coisa Esgotão. ridícula. Ninguém cuida. Coisa ridícula. E quando você tratasse isso então é o problema ambiental, né? Qual é o problema ambiental que tem? É esse. Se você tratasse esse problema, você já de quebra derruba pelo menos uns 20 ou 30% dos problemas de saúde. Olha a economia de grana que você está fazendo, é isso aí. O que mais mata é água, gente. Que é o básico, né? Mais ou menos 4 minutos morre uma pessoa por causa de água. Qualquer coisa, contaminação, né? Afogado. É um horror, tudo que é tipo, mas principalmente Bem contaminação. É muito louco. A Marina isso. tá revoltada. Você tá revoltada, Tá. Marina? Mas ela Ela que usa bolsa e Eu casaco de sou pele. Ela tá preocupada com Isso Ilhas aí- Maldivas. Então, mas isso aí... Acabar Porque, Tá com medo de acabar com as Ilhas a gente Maldivas. vê lá, os caras vão lá naquele hotel que você fica lá em Maldivas. Paris. Maldivas, tá? Lá em Paris, lá no Plaza Athénée. Plaza Athénée tem aquelas convenções dos ambientalistas. Nova York tem Tratado. muito as senhoras com os cachorrinhos preocupados Pode com tomar champanhe. Isso tem muito. Senhora muito com cachorro. elite, né? Tem muito elite com essa preocupação, né? Por que essa moda, professor? Que é bonito? Olha, é difícil falar isso, né? É difícil, porque parece que tem luta de classes, etc e tal. Com certeza tem luta de classe. No fundo, é Com certeza. poder. Mas a É série... legal aparecer assim, legal, Mas assim. é o pessoal que tá querendo ser cool. Mas eu quero ir pra parte geopolítica, que é o que tá no... Qual é a pegada do jogo? É ganhar 20 anos. Por que é ganhar 20 anos? ITER. Porque nos próximos 20 anos, os reatores nucleares de fusão vão estar comercialmente operando. E aí, acabou, meu amigo. Quem tiver a tecnologia vai mandar no mundo. Então esse retorno para a Lua... Aí né? o pai chora. China, Rússia, os americanos estão indo Então, atrás. esse retorno para a Lua, que agora o Trump falou, ó, vamos mandar os caras para Hélio 3, eles estão É o atrás. quê? Estão Hélio atrás. 3. O que é Hélio 3? Hélio 3 você vai ajudar a reserva de energia ad infinito, entendeu? Os russos estão em primeiro lugar dos reatores nucleares de quinta geração. Explica pra gente, mas de Vou um jeito bem explicar, sem ser bem Chernobyl. simples. Nós estamos Bem falando simples. de- Chernobyl, os caras estão... Nós estamos falando de energia que é infinita. É infinita. Tecnologias de fusão a quente e a frio continuam sendo estudadas. A Alemanha é segundo lugar na parada, aí, no hit parade de energia nuclear. E tem o ITER, que é o reator termonuclear internacional, onde os grandes players estão trabalhando. Pergunta se o Brasil está lá. Tá ok? Tá ok? O Brasil não tá lá, mas tá a China, tá a Índia, tá toda a comunidade europeia, tá a Rússia, tá os americanos, né? Os E nós tá no funk. Vocês entenderam? Então, quando chegar, aí você ficar colocando moinho eólico aqui, claro, você não vai fazer nada com moinho eólico, vocês estão ganhando tempo. Você acha que tem que ser Energia solar. energia nuclear mesmo? Essa que é a bala, né? Essa que é a boa, nós temos né? um pessoal assim, extremamente... Essa que é a bala. Essa que é a bala, né? Essa que é a boa, nós temos né? um pessoal É poder. assim, extremamente capacitado no nosso país. E veja só, coisa pior, o pessoal fala que é nióbio, isso aqui não tem coisas muito melhores no nosso país. Primeiro, a reserva de terras raras, urânio e tório. E o reator nuclear de tório já tem a tecnologia em 1940. E as maiores reservas de tório estão na Índia e no Brasil. É uma quase a totalidade. Quer dizer, a gente ia pegar uma pá, joga no reator e está funcionando. Tem um lobby, né, das hidrelétricas para não desenvolver energia nuclear também, né? Olha, a hidrelétrica hoje em dia ela é muito boa e os novos projetos de energia hidrelétrica que nós temos aí em operação não, né, em desenvolvimento, elas vão manter as hidrelétricas por 1000 anos.
Porque o grande problema das hidrelétricas é o assoreamento, então elas têm data para vencer, né? A Itaipu está marcado 250 anos para vencer. Então por isso que tem um controle muito forte sobre a bacia hidrográfica toda, para não ter o material não ir para o rio, para não assorear, né? Para vencer, como é que é? Mas o que assoreamento. vai parar? Assoreamento, vai entrando o particulado da terra, tudo vai entrando na água e vai... Não é a definito, né? Vai se depositando. Então, você acha que a pega mesmo é a energia nuclear, né? Essa que é a... Vai ser. Que é a melhor. Não tem É que a energia nuclear, ela significa, como você falou, poder. E poder também, né, de força bélica. Do cara fazer uma bomba nuclear. Mas a bomba e para energia nuclear tradicional, sabe, você tem que enriquecer tanto urânio que, sabe, essa conversinha de que os caras vão fazer bomba, você controla se você Fica quiser. sussa com a Coreia do Norte, então. Não, aí os caras estão fazendo mesmo porque vem da China, é outra pegada ali. Mas por que todo mundo quer ter a bomba nuclear? Como o próprio Dr. Enéas falava, porque na hora que você entra nesse player, né, Índia e Paquistão, por exemplo, você é respeitado. Você é respeitado. Então você é a favor. Mas não tem condição. Nós temos que ter a energia nuclear. A posse de energia nuclear. Tem que ter a posse total de energia nuclear. Não interessa se é bomba, não. Para se proteger na sua Inclusive, na hora que você vai para estudo da inteligência militar brasileira, nós tínhamos os projetos da Avibras, a empresa brasileira, que era o Astros 2, o lançador de foguetes, era o melhor do mundo, né? Mas não tem investimento em energia nuclear aqui. Muito pouco, quase nada, e nós estamos só apagando fogueira. Mas você acha que, por exemplo, então vamos partir desse princípio, meu querido, eu tô falando muita burrada hoje. Não, você tá bem, eu tô falando muita burrada, tô falando muita rivelino. Tô rivelino. Tô tentando segurar mais no clima, mas antes vocês verem que o negócio vai longe. A gente tá trocando ideia aqui, Papo de boteco. O programa é pra trocar ideia. Você acha, então, que realmente isso aí... Quem tem o interesse disso quer que a gente continue sendo colônia. Isso, colônia, zona, deixa essa colônia aqui pra gente, a gente tem a tecnologia. E sabe onde que vai entrar o clima nisso? Porque nós vamos entrar agora, já estamos entrando no mínimo solar ciclo 25 e vamos entrar no grande mínimo solar de 90 a 110 anos. Então nós vamos passar pelos próximos 30 anos, mais ou menos, a escola russa está levando até 2045, de baixíssima atividade solar. Se é o Sol que manda aqui, então as temperaturas vão começar a cair. Isso é sensível aonde? Hemisfério norte, onde as terras para a agricultura começam a diminuir de latitudes. Quanto mais quente o planeta está, melhor aumenta. Melhor para ele. Olha outra peça, ok. A Rússia é uma beleza. Mas navegação. Canadá também, então produção de trigo, tudo mais. Tanto é que a história humana mostra que a maior parte de prosperidade humana acontece nos períodos quentes. Período quente medieval, e também período quente de procriação, né? Sim. Quando vem as temperaturas baixas, é fome. Então vejam só o que a China, como isso tudo tem geopolítica e geoestratégia. A China já está comprando terras ao norte da Austrália. Por quê? São os grandes produtores de leite, então vão levar leite. Eles estão comprando terras no Brasil. Sim, muitas. Sim. Ai, que medo. Por quê? Porque eles sabem que aqui o agricultor brasileiro é o número 1 do mundo em preservação do solo e do ambiente. Eles sabem disso. Isso é conversa mole da dona Merkel e do Macron. Sem vergonhice pura, eles sabem. Macron nem sabe onde fica o Brasil. Se você mostrar no mapa, nós produzimos comida para 1,5 bilhões de pessoas com 7,8 da superfície do Brasil. Os Estados Unidos é o dobro. Do planeta, né? É óbvio que se acontecer o resfriamento dos próximos 30 anos, nós vamos dobrar a área de produção. Podem esquecer isso. Toda a conversinha de meio ambiente vai porque senão pessoas vão morrer de fome. Já morrem de fome naturalmente por causa da falta de dinheiro, porque hoje nós já produzimos muito mais do que nós precisamos. Morre de fome mesmo? Sério? Sim. Claro. Morre de fome mesmo? Não, essa pergunta foi pra fuder a entrevista. Pessoas morrem de... Ele perguntou se pessoas morrem de fome mesmo. Hoje a agricultura do mundo já produz para 21 bilhões de pessoas, 3 vezes a população do planeta. Então, eu tava... Sobra, então? Ó, vou falar mais uma besteira. A cultura do desperdício, infelizmente. Nós desperdiçamos, então. Ai, meu Deus do céu, me abençoa, porque nós desperdiçamos comida. Que restaurante que esse pessoal tá frequentando? Nossa senhora, velho.
Pelo amor de Deus, mano. Eu nunca vi. Será que o Evandro nunca viu matéria mostrando as pessoas pegando comida no lixo pra comer? Ave Maria. Então, eu tava... vou falar mais uma besteira. A cultura do desperdício, infelizmente. Eu sei o que é isso. Professor, eu gostaria de falar mais uma bobagem. Nunca foi no restaurante. Vou falar muita besteira. Desperdício. Que eu também vi de orelhada também. Faculdade ruim. Isso, a gente fez junto. Unisa. Castelo. Eu sou de supletivo. Mas a gente A precisa gente manter... ficava lá, jogando sinuca e tomando cerveja. Precisa manter uma conversa. O que eu ouvi dizer também é que o grande problema nosso, o problema da humanidade, porque a gente está preocupado com a gente mesmo, aquecimento global, buraco de ozônio, essas bobagens todas, a gente está preocupado com a nossa sobrevivência. Eles dizem que o grande problema que a gente vai ter são duas coisas, é alimentação e energia, que é o que vai ter para sustentar 10 bilhões de palhaços. E palhaços gordos. Tem a ver com isso. Palhaços gordos. Então, isso que eu queria falar no próximo bloco, se você me permitir. Que horror, hein? Se for com ofensa, eu vou embora. Não, é ofensa não. Não, é dado. Você come. Gordo quando come faz. bastante. Não pensa no quanto que você come. Você come o sorvete mega lá. Quilos mortais. O professor acaba com o quilo da Dirce, doutor Nal. Gordo Então, Deixa o puff. excretas. é isso que eu Pronto, os 10 quilos de excretas. quero saber do professor. Gasta Evidentemente, muito papel higiênico. a gente está aproveitando Gasta muito mais VLN. o conhecimento do professor. Ele falou sobre o clima, tá, não sei o quê. Mas a gente está trocando outras ideias aqui com ele a respeito desses assuntos Muito bacana. que são interessantes. E temos aqui o professor Gasta muito climatologista, VLN. pesquisador, Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. A Mariana tá batendo triste papo aqui com a demais. gente. Tem muitos fãs aqui no YouTube. O Instagram dele e o Facebook é @Ricardo Vai. assuntos aqui, está refletindo, elogiando a presença do professor. Você vê que programa hoje que nós tivemos. Altíssimo nível. Marina Mantega não acredita. Tem pele de couro, aqueles casacos. Ela tá né? revoltadíssima. Ela tá Gente, revoltada. sabe, eu Deve acho que tem falar coisas sobre que a gente isso. precisa prestar, tipo, atenção Por exemplo, mais pra estava frente. eu Você- pensando. Posso perguntar só uma coisa? Claro. Você não concorda com absolutamente nada que nenhum cientista fale sobre aquecimento global? Exatamente, enquanto eles não trouxerem a evidência de que CO2 controla a temperatura global média, e CO2 controla o clima da Terra, e que temperatura média global significa alguma coisa no macroclima terrestre, está equivocado. Não, mas nada, nenhuma sobre essas cidades que eles falam que vai sumir, sobre o gelo que também está derretendo, nada. Não, tudo isso que eles Não tem falam, nada tudo que isso que você eles concorde. falam, eu vou te perguntar se você devolva a pergunta. Você leu os relatórios do IPCC? Não. Ai, Eu só vi então, algumas professor, coisas. então, É porque isso tudo que falam são cenários. Meu Deus. O que são cenários? Isso dói no coração. Vamos pro beabá de Puta novo. que Primeiro, pariu. nós temos Nossa previsão, senhora. Vai com calma, prognóstico professor, e porque você cenários. não O que esse significa exagero cada uma dessas nuclear palavras? todo, hein? Elas têm um peso muito importante. Previsão é quando você faz, né, uma suposição, mas não, é mais correto. Mais baseada. Você está muito seguro para descobrir um futuro próximo. Vou dar um exemplo para vocês. Lembra da equação do sorvetão do Torricelli? Lembro. Era a coisa mais absurda da física, porque você dava qualquer tempo, você sabia onde a partícula estava. Nossa, né? Então é bola de cristal 100% segura. Isso não existe no mundo da física, certo? Então isso é previsão. Mas serve para a gente fazer algumas coisas? Serve. Rota de avião, que hora que você vai chegar, então serve, previsão. A meteorologia não pode falar previsão. Todo mundo fala previsão do tempo. Inclusive vocês no rádio estão falando errado. É prognóstico. Isso. Porque aí sim entra a estimativa. É prognóstico é a luz sonora. probabilidades. Mundo de probabilidades de acontecer. Pode ser que dê errado. Entendi. Vai errar mesmo. Inclusive, prognósticos abaixo de 70% são ridículos. Tá? Então, Ridículos, a previsão é mais poderosa que o prognóstico, é isso? Exatamente. O nível Entendi. Aí o terceiro é a terra da fantasia. O cenário. É nóis. Porque você pode fazer o que você quiser. Bob Marley. Certo? Então, quando você vê lá o IPCC, ele vai pegar... O IPCC não faz absolutamente nada. Ele vai lá pegar as coisas que ele quer que corroborem a hipótese dele, que é homem muda o clima da Terra. Então, eles vão para todos os institutos de pesquisa que receberam financiamento público e alguns privados. E a soma de dinheiro é exorbitantemente gigantesca para fazer isso. E o pessoal fica nas modelagens de computador. Mas isso é no mundo inteiro, Isso você é no quer mundo dizer, inteiro. né? é Não isso. só no Brasil. Não, isso é no mundo inteiro.
as modelagens de computador, eles começam a montar os cenários. E a maior parte desses cientistas, sabe de onde eles nasceram? Da Guerra Fria. Por quê? Vocês devem lembrar, principalmente quem é os mais velhos, o filme Jogos de Guerra. Eu vi. Passar na Bandeirantes. O que aquele supercomputador fazia? Jogava todos os cenários possíveis de guerra nuclear. Quem não assistiu, infelizmente, vai ter que ouvir o final do filme. O que é? O computador conclui. Empate. Não era isso? Isso. Certo? Então, naqueles cenários, daquele mesmo filme, nós tínhamos uma equipe gigantesca de cientistas, né? Lembrando que mais ou menos metade dos cientistas do mundo trabalhavam para a Guerra Fria, que faziam os cenários de clima. Por quê? Porque meteorologia é essencial à guerra. Hoje, no cenário de guerra, o primeiro cara que desembarca é o meteorologista militar. Porque ele tem que falar se o míssil vai ou não acertar o alvo, porque é laser. Certo? Se tiver alguma coisa, uma névoa seca, alguma coisa, o laser não vai mirar no alvo e não vai acertar. Da natureza, né? Ele tem que saber o vento, tem que passar todas as coordenadas para ter um ataque. Então, o primeiro cara que desembarca hoje é o meteorologista militar. Então, obviamente, todos esses caras estavam lá dentro. Quando você tem o resfriamento, é engraçado de falar, o resfriamento da Guerra Fria, ou melhor, o aquecimento da Guerra Fria, né? Ela meio que dá uma desmanchada, assim, né? Esses caras perderam o emprego. Então, a ONU, dentro daquele, eu chamo de armário dos terrores mundiais, ela abriu lá e falou assim, guerra termonuclear global, não era assim? Sim. Vamos tirar o guerra termonuclear e pôr aquecimento, encaixa certinho, aquecimento global, novo terror mundial. E você vê a data, é certinho. 1987 o painel do ozônio, 88 o IPCC, né? 89 quebra do muro de Berlim, 90, 91 desmonte soviético. Então, o desmonte soviético, em 92 acontece o quê? Você acha que Rio 92. Rio 92. Tudo encaixadinho, certinho. Será, professor? E você acha que uma teoria da conspiração... Então, mas eu fico pensando... Não é teoria da conspiração, tem os dados. Mas você acha que uma hora cai essa teoria? Até um cara aqui no Twitter falou dos anos 50 e 60, um toxicologista que foi contratado pela GM de colocar chumbo na gasolina e demorou 20 anos para falar que isso era mentira. Você acha que um dia cai isso aí também, não? Acho que sim. Espero. Os próximos 20 anos é que vão decidir aí o que vai acontecer. Se vai resfriar, vai ter... O frio traz problemas, não tem jeito, né? Eu perguntei fora do ar aí pro senhor a respeito disso aí, se todas essas, tudo isso que é dito pra gente fosse verdade, qual seria o cenário hoje mundial? Já teria algumas cidades realmente desaparecido? Como que seria? Não, porque... Tá com medo, hein? Eu não, eu tinha medo que eu era Fazer moleque. o bolão do bolão do final do mundo. Vale ressaltar, quando teve a grande quebra do IPCC, tem data isso, aconteceu em 2008. Por quê? Porque quando os cientistas que realmente estavam trabalhando para o IPCC, revisando os relatórios, que é um relatório grandão, de 3.000 páginas, enorme, dá para você ler, tem que ter uma paciência, né? Vira um sumário executivo para políticos sem analfabetos. Essa passagem do relatório grandão para o sumário executivo é feito pelas ONGs internacionais e burocratas governamentais. E eles viram que as conclusões, isso aqui não dá para amedrontar ninguém. O mar vai subir meio metro, peraí, mas o El Niño já faz isso. O balanço o peso da atmosfera no El Niño já mexe o nível do mar meio metro, né, na região. Então isso não vai assustar ninguém. Então o cenário mais provável era de 20 centímetros. 20 centímetros? 20 centímetros é bom. Faz um estrago, irmão. Bom. Então, mas professor... Não, a variação de maré, por exemplo, em Fundo Bay, no Canadá, é de 10 metros. Tarado não é possível. Caramba. Entendeu? Então isso não fazia nenhum estrago. Nessa hora, de todos os cenários que acontecem, só que tem que complementar com aquela conversa dos cenários. Todos os cenários que eles desenham, inclusive, tem de resfriamento global. Vários deles, porque na hora que eles colocam as nuvens nos modelos de clima, as nuvens são a grande incógnita da climatologia e da meteorologia. A gente não sabe o que pode acontecer. Pode o planeta virar uma bola de sorvete, inclusive. Então eles, vamos tirar isso daí. Napolitano. Tá? Então eles pegaram o cenário de truncamento, que era o pior de todos, e colocaram no relatório para ameaçar as pessoas. Nessa hora, os cientistas falaram, não, vocês não estão levando isso a sério.
e foi uma debandada gigantesca do IPCC. Saíram 800 assinantes e depois saíram mais 1.000 em 2010. Aí o IPCC esvaziou. Entendeu? E esses caras são os críticos. Então, nossa, nós estamos falando de gente que foi do IPCC e denuncia o que está sendo feito lá, dos cenários. Sim. Tá? E aí, desses cenários, é que eles estão falando que vai acontecer. Não aconteceu nos 30 anos, então já erraram. Ah, mas um dos cenáriozinhos acertou aqui na temperatura. Meu amigo, é igual a sua mãe falando assim, não coloque o celular no bolso de trás da sua calça. Ela fala o ano inteiro que você vai ser roubado. Aí um dia você é roubado. Qual que é a lógica? A lei. Mamãe está certa. Mas Gente, mãe, você errou todos os outros. Exato. Então, você trabalha nessa porque lógica. o cara ele cria um cenário tão terrível que E todos os cenários. Ele cria todos. Todos os cenários são terríveis para aquilo lá. É a mesma coisa, porque o meio ambiente eu acho que é uma coisa importante da gente se preocupar. Né? E agora está se falando muito de desmatamento da Amazônia, tá um assunto lá que a América vai invadir. Que mudou o ministro e tal, não sei o quê. E aí, eu pensando na minha burrice lá, formado na Unisa, às vezes eu penso... Então, a gente tava falando aqui no break sobre água e tal, não sei o quê, que são bens preciosos mesmo que a gente tem. Aí outro dia lá tinha um vazamento na rua, água, jorrando água. Eu liguei 195, você liga 195 é a coisa... Pô, o cara demorou 3 dias pra tapar aquele buraco lá. Eu ficava desesperado, porque eu falava, putz, isso aqui custou muito caro o cara fazer todo essa engenharia da água, Sabesp e tal, não sei o que é complicado e não funciona direito. Aí você vai correr aqui no Ibirapuera, que pô, é um lugar muito caro, um parque muito bonito, tem o córrego do Sapateiro, que é um esgoto aquilo lá, fede. E as pessoas, o Bolsonaro lá falando com o presidente da França sobre a Amazônia. Então, quer dizer, eu acho que esses problemas, eles estão muito mais aqui, o Rio Tietê. Isso, perfeito. Ele está muito mais aqui, essa grande cagada do meio ambiente, ela está muito mais próxima da gente do que essas coisas. Mas por que fica essa conversa? É isso que a gente não consegue entender. Sua pergunta, eu vou gostar muito. Para que serve o aquecimento global? Para você mascarar os verdadeiros problemas da humanidade. Entre eles, o que a gente acabou de falar, os problemas ambientais citadinos ou urbanos, né? Então você está preocupado com o ursinho polar, que a gente sabe que é uma fraude, tem pesquisadora, a Susan, trabalha com os ursos polares, fala, tudo que fala de aquecimento global de urso é uma mentira, mas você não está preocupado com a sua cidade que passa um rio de cocô e xixi. Aquele pomar não adianta nada. Não, mas né? Não, isso é disfarce, é desfantasia, exatamente. Então, olha só, o Tamisa foi tratado, os japoneses já colocaram dinheiro aqui no estado de São Paulo para tratar o Tietê e o Pinheiros, e o dinheiro... Há quantos anos, né? Exato. Mas ninguém tratou. Há quantos anos? Os problemas ambientais estão aqui. Não tentaram, mas desapareceu o dinheiro, né? Sabe aquela coisa que a gente já sabe, né? Efeito Brasil, né? Então veio o dinheiro, sumiu, Então, os problemas estão aqui, a sua colocação é perfeita. Então você usa essa fantasia, esses bonecos, ou espantalhos, o que você quiser chamar, para desviar o foco da atenção. O canudinho plástico também é. Também é porque, vamos proibir o canudinho plástico. Eu falo assim, então quando você tá com dor de cabeça, corta a cabeça. Por quê? Porque é o problema administrativo. Porque não tem saneamento básico, não tem coleta de lixo, não tem não sei o quê. Então é o canudinho, né? Não, é problema administrativo, é político. O cara sem vergonha, vagabundo, que não tá trabalhando. É complicado. Tá empregando pessoas. Tudo. É um complexo grande de coisas, mas você fala, põe um culpado, não é o você culpado. falou que me chamou a atenção que a gente produzia a mais. O brasileiro desperdiça muita comida, na verdade, não é? Eu sei porque quando eu participei de um reality... Brasileiro não. É Não fala do brasileiro. Não é só o Brasil. Brasileiro. Eu vi assim, gente desperdiçando carne, peiras apodrecendo, ameixas, leite de soja. A minha empregada faz arroz a mais. Gente, porque não somos europeus, faz apenas aquilo que come, mastiga. Daí a gente tem essa mania. O rodízio é o inimigo. Que rodízio? A gente come que nem um louco. Vem não, deixa o rodízio lá quietinho. Rodízio é pra esganar. Professor, eu queria agradecer muito a sua presença, foi muito legal o papo. Quero dizer aqui que você tem muitos seguidores aí nas redes sociais e tal. E mais uma vez eu vou passar o endereço do professor. O YouTube do professor Ricardo Felício é Ricardo Felício Oficial. O Twitter dele é... Então é isso, galera, viu? Então preste atenção.
quando forem acreditar em coisas que saem muito, tem muito no Google. Quando você vê que tem muito no Google, desconfie, tenta procurar sempre o contrário. Porque, para mim, toda matéria, 99% das matérias tem o outro ponto, que é o que dizem, né? Dizem que sempre você tem que se pôr você tem que se pôr no lugar da outra pessoa. Então, tenta sempre ver o outro lado. Sempre pesquisar se existe um outro lado. Se existe outro lado, também pesquisa o mesmo tanto, da mesma forma, converse com o mesmo tanto de gente, vá atrás de informação. Então, eu já falei para vocês várias vezes, já mostrei aqui no canal um monte de link que eu tenho salvo. Eu já mostrei link para vocês, os links que eu tenho salvo. Se você pesquisar aquele link no Google, nem o Google acha mais. Eu tenho matérias salvo em Word, eu tenho um monte aqui, eu tenho print salvo. Então, tem um monte de coisa salva. Eu não sou cientista, nada, mas é só para tirar a hipocrisia, porque realmente esse negócio de controlar internet, tudo, para mim é controlar e deixar somente a narrativa que eles querem. Somente a narrativa. Se você entra lá e vê só aquele tipo de informação, então é verdade. Você não vê que tem pessoas com dinheiro, pessoas estudadas, que andam com pessoas que geralmente têm mais estudo, têm mais conhecimento, têm mais amigos, têm amigos melhores formados, mais formados, e mesmo assim tem esse tipo de discurso. Então, não estou falando que eles são obrigados a ser inteligentes, que quem não tem estudo é burro, nada disso. Mas estou falando, olha o que solta na mídia, olha o que eles têm. Se eles seguem chefe de redação, não sei. Se eles têm que seguir esse padrão por questão comercial, eu não sei. Mas olha o tipo de pergunta, olha os tipos de pensamento. A pessoa perguntou se tem desperdício de alimento no Brasil. Felizmente, aí a outra vem e fala, nunca tentaram limpar o Rio Tietê, o Rio Pinheiros? Eu tenho 33 anos, eu já vi tentar limpar pelo menos umas 4 gestões aqui de prefeitura de governo. Umas 4 eu já vi tentar limpar. A pessoa não. Então, enfim, né? Então toma cuidado, toma muito cuidado, tá bom? Então é nóis, tamo junto, um abraço e até a próxima.